Meu nome é Wesley e eu vim falar hoje neste vídeo sobre o real problema do Brasil. E aí, surubapos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este vídeo promete hoje questionar uma pauta bastante polêmica, que é, afinal de contas, a gente pensar, a gente perceber qual é o real problema do Brasil. Muitos vêm apontando aí várias coisas mirabolantes, outros vêm dizendo que o real problema do Brasil talvez seja até uma herança genética de vira-latice, mas, sem dúvida nenhuma, o principal quesito apontado pelos intelectuais e principalmente pela mídia, pela direita e até mesmo por alguns setores da esquerda é justamente a corrupção. Muitas pessoas elegem a corrupção como o maior problema do Brasil e dizem: o Brasil tem muito corrupto, o brasileiro é corrupto por natureza. Inclusive chegam até mesmo a comparar as pequenas corrupções do dia a dia para mostrar o nosso caráter frágil e corrupto com a corrupção dos grandes partidos políticos. Mas será que de fato realmente o principal problema no Brasil é a corrupção? Será que não são outros os problemas do Brasil? Será que não existe um problema central que vem acabando com a nossa economia, com o nosso governo, com o nosso país, principalmente com a nossa população? É justamente isso que eu acredito. Eu não acredito que o real problema do Brasil seja a corrupção. E vou dizer por quê. É só basta olhar os números. Basta olhar os números. O real problema do Brasil hoje é justamente a dívida pública. A dívida pública que compromete 50% ou quase 50% do nosso orçamento. A Lava Jato, por exemplo, que muita gente ovaciona, dizendo que é a melhor coisa que existiu no Brasil, ovaciona o Moro como se fosse um herói, o paladino da justiça. A própria Lava Jato, em 4 anos, e esses dados eu vou colocar para vocês aí na descrição, para vocês acessarem, tá abaixo aí da descrição. A própria Lava Jato conseguiu resgatar de dinheiro dessas ditas corrupções em 4 anos, cerca de 14 bilhões, aproximadamente 14 bilhões de reais. A própria Lava Jato nos informa que durante todos esses anos de investigação, perceberam que houve um rombo no Brasil de 48 bilhões de reais. Wesley, quer dizer que isso não é um grande número? Quer dizer que isso não é um prejuízo tamanho para a nossa população considerável? Claro que sim. Qualquer corrupção tem que ser condenada, qualquer corrupção, seja de partido, seja de algum político isoladamente, tem que ser combatida sim. Agora o que nós não podemos é camuflar o real problema. Vamos lá. A própria Lava Jato, como a gente está colocando aqui, fez toda essa campanha mirabolante. Conseguiu resgatar 13,8, aproximadamente 14 bilhões de reais. Só que o prejuízo que a própria Lava Jato deu é 3 vezes mais. A Lava Jato tirou a credibilidade das empresas, tirou a credibilidade da Petrobras, tirou a credibilidade das empreiteiras, porque essa operação Lava Jato, ela não foi apenas para prender esses indivíduos que estavam com corrupção, mas também acabou denegrindo as imagens da própria empresa. Não conseguimos fazer no Brasil uma separação ali do joio e do trigo. Acabamos sacrificando a vaca junto com os carrapatos. Mas se a corrupção não é o problema, não é o maior problema do Brasil, como em números você aponta que o problema é a dívida pública. Como eu já disse a vocês, a dívida pública chega a 50% do nosso orçamento. E dados de 2019 vão mostrar para a gente que a dívida pública que nós vamos pagar é 4,3 trilhões de reais. Então você coloca aí uma quantidade muito maior que com que é gasto de corrupção. Como já disse a vocês, os dados que são informados da Polícia Federal é que foram 48,5 bilhões, digamos, vamos arredondar para 50 bilhões. Mas o tanto que nós vamos pagar em dívida pública é 20 vezes mais, chega a ser 20 vezes mais do que nós estamos nos debatendo com relação à corrupção. E o que é mais impressionante é que ninguém fala sobre isso. O mais impressionante é que a mídia não fala sobre isso. As grandes emissoras não tocam nesse assunto. Por quê? Porque existe um interesse do setor financeiro por trás disso e ele compra justamente essas grandes empresas.
Um dos livros que eu recomendo para que você leia é justamente esse aqui que eu acabei de ler, que é o livro do Gessé Souza, que é A Classe Média do Espelho, onde ele vai traçar justamente o perfil da nossa classe média, que é uma classe média reacionária em alguns pontos, principalmente a alta classe média. E aqui ele traz algumas informações interessantes. Mais precisamente, no último capítulo, ele fala um pouco sobre essa questão da dívida pública. E os dados que ele traz é o seguinte: o tanto que essa dívida aumentou de 2015. Em 2015 foram 732 bilhões o aumento da dívida pública. 732 bilhões o aumento da dívida pública. Enquanto o que foi gasto para a população em questão social foi 9,6 bilhões. E os bancos lucraram de maneira líquida 96 bilhões. Então daí você consegue perceber como é essa dívida pública que vem matando justamente a população brasileira a mínimas aí nos hospitais, nas escolas. E o mais impressionante, como estou dizendo a vocês, é que pouca gente bate nisso, com exceção da Fatorelli, que é uma que levanta essa questão da auditoria oficial, que já nós vamos falar, é o Paulo Guiradelli no canal dele, é o próprio Gessé Souza, o Ciro Gomes, mas a grande mídia, grandes setores da população não vem debatendo isso e vem colocando a corrupção como se fosse o principal problema no Brasil. O mais interessante é que o atual governo, ele corta as verbas da educação, corta as verbas na saúde. Tivemos o congelamento no governo Temer com a emenda 95 de 20 anos de investimento em educação e saúde, e acredite-se ainda que deve se cortar mais. A reforma da Previdência está aí para ser aprovada, e é para quê? É justamente para pagar juros de banco. As empresas brasileiras são vendidas para pagar juros de banco. A população está sofrendo para pagar esses juros dessa dívida pública. Aí você olha para mim e pergunta: Wesley, mas o problema foi diagnosticado. Qual seria a solução? O que nós podemos fazer? Uma das coisas que são levantadas por aqueles que vêm defendendo que vem batendo essa questão da dívida pública é fazer uma auditoria. É algo que foi feito no Equador, quando o presidente Rafael Correa chegou ao poder em 2007. A situação do Equador também era muito preocupante, a dívida vinha sendo galopada a cada vez mais a passos largos. E o que o Rafael Correa fez? Criou uma comissão para investigar essa dívida, uma auditoria, que lá no Equador foi chamada de CAIC. E essa investigação foi feita e comprovou que boa parte dessa dívida já tinha sido paga. E o que é que ele fez? O que é que fizeram dentro do governo dele para resolver esse problema? Fizeram o cálculo, colocaram tudo às claras para a população e para a justiça e conseguiram reduzir em mais de 70% a dívida. Ou seja, conseguiu conversar com as empresas e provar que boa parte da dívida já tinha sido paga e que aqueles valores não eram reais, e reduziu a dívida a tal ponto que ficou com 30%. 95% daqueles que tinham os títulos da dívida aceitaram. No Brasil, gente, a denúncia de isso está acontecendo também. Por isso que uma auditoria é necessária. Por isso é necessário investigar para saber, primeiramente, a quem nós estamos devendo, que no Brasil é segredo, a gente não sabe a quem nós estamos devendo, e também ver se essa dívida já não foi paga. Essa dívida que vem lá desde do governo militar, aumentou muito com o governo FHC e tende a aumentar ainda mais, como já disse o número, 4,3 trilhões de reais para pagar a dívida, só para pagar juros de dívida pública. É metade do nosso orçamento. Então isso é algo muito preocupante, gente. Coloque na cabeça de uma vez, surubatas, de uma vez por todas, coloque de uma vez por todas na cabeça de vocês. O problema central do Brasil não é a corrupção, não são esses caras que ficam com mala de dinheiro. É um problema sério, é triste, tem que ser combatido, Mas o real problema do Brasil, que nós temos que focar, que nós temos que botar a boca no trombone, escrever artigo, falar no YouTube, no Instagram, no grupo do WhatsApp, no bar, na praia, é justamente a dívida pública. Não tem mais condições de a gente suportar isso, esses cortes para sustentar esse setor financeiro. E ainda nós sermos tratados como vagabundos, porque dessa maneira não dá mais para continuar, gente.
Então é isso, galera, foi um desabafo. Então entenda, esse é o real problema no Brasil. Fica aí em paz, dá o like aí nesse vídeo se gostou, compartilha, aciona o sino, e estamos de volta na próxima.